Pessoal, uma volta atrás, lá no primórdio, quando Jesus ele iniciou a elaboração desse orbe, e aí nós poderíamos considerar 4,5 bilhões de anos atrás, quando ele se fez acompanhar por uma pleiade de espíritos elevados, que cada qual, naturalmente ali, parte daquela equipe uníssona, no trabalho a ser realizado, mas cada um responsável diretamente pela elaboração de um orbe diferente do sistema solar. Porque Jesus ele foi revelado para nós como o governador planetário que houvera arquitetado esse orbe, e nessa mesma linha, em outros locais do sistema solar, outros orbes aconteciam a sua elaboração, como aqui, e inclusive a destinação que cada qual viveria enquanto o objetivo maior para o populacho que ali habitaria. E ali, no momento que Jesus ele delibera vir ter conosco encarnado, e que acontece ali toda uma preparação para que ele adapte a um corpo de carne que durou aí uns 1000 anos, enquanto que 4.000 anos antes dele encarnar, ele houvera descido para o universo e começou a passear pelo universo, e 1000 anos antes ele já estava fazendo uma preparação importante para adaptação num corpo orgânico. E isso vai dizer de, inclusive, prepostos que ele houvera enviado antes de vir ter conosco encarnado, para disseminar a sua boa nova enquanto uma preparação da sua vinda, até para predispor os encarnados aqui às mensagens que ele traria no subsequente, quando da sua encarnação. E precisamente ali no momento que Maria ela recebe a orientação e os anúncios ali do arcanjo Gabriel, dizendo-a cheia de graça, ave, e ao ter ali com ela, fazer essa afirmativa, ave cheia de graça, o Senhor é convosco, ele vai mostrar-lhe para ela que ali, na verdade, já se iniciaria a espírito que vivifica, sobrepujando a letra que mata. Porque ali na época, quando a gente considera há mais de 12.000 anos atrás, que existia um contexto onde a lei era tida como inatacável e uma premissa que precisaria ser seguida à risca, senão a pena era de morte. E se nós considerarmos o que é falado ali em Gênesis na Bíblia referente
a Eva vai, segundo Emmanuel, num recorte, ser um simbologismo do degredo. Então, ali, quando a gente considera a queda de Eva, depois de Adão, a queda desse homem e dessa mulher que foram degradados para um outro orbe inferior àquele que eles estavam, devido à queda moral. E, inclusive, quando a gente fala nessa questão da queda moral, isso está ligado à questão do despertamento consciencial do indivíduo, porque, inclusive, Kardec coloca isso em alguns recortes do Livro dos Espíritos, mormente no tópico 108, em que ele vai falar um pouco a questão do espírito que ele tem uma bondade, uma benevolência, mas ele não tem um conhecimento tal qual seria visto pelo mundo, porque eu posso ter um conhecimento de experiências de vida pregressas que foram sendo amealhadas e assimilados por mim. Posso ter um conhecimento que é aquele que advém de uma academia, de uma cátedra, onde algo é estudado e aquela disponibilização se torna um conhecimento diferenciado que eu tenho naquele assunto, como mineração. Aí eu faço um cursinho nessa área, me dedico a essa condição de leitura de livro, apostila, aula prática, teste, prova, até que eu tenha ali um certificado de um conhecimento que eu adquirira referente à mineração. E eu posso ter uma condição de conhecimento enquanto um curso que eu faço insuficiente, mas ter uma elevação moral. Por isso que, quando a gente considera alguém que tem um conhecimento já na área de um vereador e que nesse local ele faça um crime do colarinho branco, onde ele tem a expansão da consciência, mas usa isso para um desviamento de recurso, mesmo que ele alegue que está fazendo isso para ajudar um hospital que trata de crianças com fogo selvagem, que é aquela doença que dá bolha na pele e fica ali naquela dor e condição como se tivesse queimado. Mesmo que esse indivíduo alegue que aquilo que ele está realizando é para fazer essa transmissão de recurso, ele continua num erro grave, porque ele tem um conhecimento da distribuição de recurso, seja uma casa, seja um pão, seja um medicamento, que precisa chegar em muitos que necessitam. Inclusive foi feita uma pesquisa que em torno de 70% dos brasileiros não se alimentam
corretamente por falta de recurso. Não consegue comprar os elementos essenciais de uma cesta básica. Daí, se um indivíduo que faz uma distribuição e alocação de verba para chegar no populacho e ele cai nessa irregularidade do colarinho branco, ele pode até usar como justificativa um ato bom que ele vai fazer no subsequente, mas ele continua em falta e que se agrava na medida do conhecimento que eu tenho daquilo que eu faço, naquela área que eu estou, inclusive os recursos diferenciados que eu tenho para ajudar em dada área, pelo conhecimento que eu tenho da forma como aquilo funciona. Porque quando nós temos a oportunidade de especializar em alguma área e aprender sobre o mecanismo que acontece ali, como um médico que se especializa em oftalmologia, como um professor que se especializa em adoecimento pelas redes sociais, como um personal trainer que se especializa em benefício da natação. Essa especialização, ela me mune de mais recursos para auxiliar usando aquela área mesmo. Em sendo assim, em considerando a questão de um espírito, conforme supracitáramos, benevolente, ele tem a predominância ali da sua bondade e a sua satisfação é o serviço prestado ao homem e a proteção do tutelado seu. Mas ele tem um limitado saber. Ele tem um progresso maior no sentido moral do que na questão da intelectualidade, consoante o tópico 108 do Livro dos Espíritos. Em sendo assim, alguém pode inclusive não ter uma experiência em estudo na área de psicologia, mas esse indivíduo tem vivências de reencarnações pregressas e uma maturidade do senso moral pelo bem que ele conseguiu realizar até aqui. Então, enquanto que aquele que tem um estudo na área comportamental e psicologia, ele pode usar os recursos que ele estudou ali para ampliar o bem que ele faz através daquele serviço, aquele outro que não tem esse estudo nessa área comportamental de psicologia, pode fazer um bem muito maior pela vivência que ele tem de elevação da sua moralidade. Por isso que cada caso vai ser caso, inclusive quando nós consideramos que o primacial, o objetivo maior nosso é o aperfeiçoamento moral. Porque, conforme Jesus houvera dito para Maria Magdala, a caridade, ela cobre a multidão dos nossos pecados, das nossas falhas. E, inclusive, Emmanuel, ele paragrafa que toda vez que a justiça divina, ela nos procura no endereço exato, onde nós lavramos crimes, segundo a lei de ação e reação, contra nós mesmos, porque ao fazer com outrem, primeiro eu estou fazendo aquilo contra mim mesma, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a justiça divina que aquela cobrança feita no endereço exato onde estou, seja suspensa
por tempo indeterminado. Por isso que, em se considerando a questão da caridade, ela muda destino. E é por causa disso que não há um determinismo. Daí o indivíduo, ele pode ter vindo de uma experiência pregressa, onde ele realizou um latrocínio. Ele assaltou uma loja e acabou fazendo como refém um senhor que estava ali trabalhando, e esse veio a desencarnar por um tiro ali que ele deu. Então ele cometeu aí o roubo seguido de assassinato. Isso aconteceu lá atrás, numa existência anterior dele, num dado recorte da sua trajetória de espírito imortal. Mas não significa que, caso ele vá expiar essa situação nessa existência atual que ele está, que ele vai precisar ser roubado por alguém e levar um tiro tal qual ele fez. Porque ele tem o livre-arbítrio de, pelo amor genuíno, gratuito, modificar a senda da sua sorte, inclusive atenuando, suavizando o rigor daquilo que ele precisará viver para ter o mesmo efeito benéfico. Daí, da mesma forma que eu posso melhorar minha situação pela minha conduta hoje, pela minha atitude mental hoje, eu posso piorar. Na medida em que tenho uma conduta onde eu menoscabo as oportunidades que Jesus coloca diante de mim para ajudar quem precisa, e inclusive com o auxílio mais difícil, que é o imaterial, porque às vezes dar um casaco para alguém que está com frio é o mais fácil. Mas perdoar, amar aquele que me persegue é mais desafiador. Em sendo assim, se nós considerarmos, por exemplo, nesse pacote de um auxílio material, um sorriso de esperança, uma palavra amiga, uma disposição de acolher aquele que está em desesperação e precisa desabafar, um conselho bem dado, um alerta, porque quando eu vier a cair, se tiver alguém que puder me alertar daquilo, vai me ajudar muito. Da mesma forma, às vezes eu percebo uma situação que alguém está vivendo, de queda, saber alertar o outro sem diminuí-lo, condená-lo, mas abrir o olho do outro para aquilo que está acontecendo na sua vida, é uma ajuda imaterial, é uma mão que a gente estende e um socorro. Daí, quando nós inclusive distribuímos com os outros o conhecimento que nós temos, porque é uma tristeza se eu adquiro muito conhecimento como uma nutricionista, estuda, tem muito arsenal de orientação para melhorar ali, seja alimentação, seja um ritmo de exercício, seja um manejo energético, e ela pega e guarda para si aquilo, ou só distribui isso na pauta de um retorno financeiro, guarda para que aquilo seja um instrumento de retorno financeiro para ela. Isso é uma sombra. Naturalmente que cada qual naquilo que estudou, se for o seu lugar do ganha-pão, ele vai estar tendo aí uma atividade remunerada usando aquilo que tem estudado,
no sentido de o necessário que precisa para viver. Mas quando nós saímos de nós mesmos e renunciamos a nós mesmos, a gente consegue uma doação que não depende do retorno de um salário ou de um convite ou de um prestígio. Não, a gente livremente se dispõe a distribuir aquele conhecimento e entregar ele gratuitamente. E ali foi com Maria que isso realmente descerrou para nós. Porque até ali, gente, inclusive quando vai ser relatado ali nos evangelhos, a questão das 14 gerações ali, em 3 momentos distintos, 14 cada qual, até chegar em Jesus, considerando ali a árvore genealógica de José, seu pai adotivo, a lei imperava ali. Inclusive, se a gente considerar a questão do status quo de imposição pelo saber que acontecia naquela época, distinção de pessoas, machismo, coisas que aconteciam ali e que pipocavam para todo lado. Aquela mentalidade de dar, mas ao mesmo tempo tomar. Então, aquela mentalidade de dar com uma mão e tomar com duas. Mas, quando ali Maria, ela engravida de Jesus e pela lei ela deveria ser apedrejada, porque ela estava já acordada, o casamento entre ela e José, e o filho não era dele, o que vai acontecer? José, sendo um homem justo, que inclusive é um espírito de luz, que veio para nos ajudar também, e inclusive a gente pode perceber essa situação da elevação de José pelas trocas de figurinhas que ele tinha com o arcanjo Gabriel, que está acima de Jesus, porque esse arcanjo, ele veio fazer a comunicação daquilo que aconteceria ali na preparação para Jesus ter conosco, encarnado, e tinha essa proximidade, essa tranquilidade de conversa com José e com Maria, que foram orientados diretamente por o arcanjo Gabriel ao longo da trajetória deles. Então, isso mostra a elevação de José também, que em sonho tem essa orientação do arcanjo Gabriel, e acaba que, para não difamar e não prejudicar Maria, ele ia repudiar ela em segredo. Antes dele ter essa revelação por Gabriel, que o que Maria esperava vinha de Deus, que ele poderia seguir com ela sem medo, antes disso, ele já tinha decidido que ia cancelar o casamento com ela, mas sem falar nada para ninguém, sem dar explicação, mesmo que alguém perguntasse, porque sempre aconteceria de um perguntar, mas ele, sem justificar a sua atitude, iria simplesmente cancelar o consórcio com ela, para que ela não fosse prejudicada, porque ele sabia que a lei era irredutível naquela época, que é expresso nessa letra que mata. Mas, porém, o Espírito é que vivifica. E em sendo assim, quando o arcanjo Gabriel ele fala para José depois disso, que ele já tinha decidido em cancelar a união com Maria em sigilo, em segredo, Gabriel pega e explica para ele que ele poderia acolher Maria como esposa, porque o que ela estava esperando vinha de Deus. Ele vai então fazer
movimento de receber Maria, e com isso a lei que seria de apedrejamento cai por terra. Então é ali com Maria que a lei cai por terra. E ao mesmo tempo é ali que acontece a descida da graça, do Espírito que vivifica na nossa direção. Da mesma forma que em Eva representa a descida para a queda, o degredo, em Maria nós temos a descida para a graça, para distribuir a bênção, para vivificar pelo Espírito de Deus, que sabemos não é criado, é incriado, né? Então Deus não é alguém que teve um início, muito menos terá um fim. Então Deus nem teve início, nem terá fim, é a partir dele que foram criadas todas as coisas. Mas Deus é Espírito, e nessa descida da graça é Deus mesmo que vem nos vivificar, e se instaura então a partir dali essa doação, essa gratuidade da luz, do bem. E por isso, inclusive, Jesus ele vai dizer para a samaritana ali no poço, quando ele tinha ido buscar aquele local, depois que ele chegou ali com os discípulos, cansados, porque ele já tinha andado bastante, era por volta de meio-dia, debaixo daquele sol a pino. E ali, ele sentado, chega a samaritana para buscar água no poço de Jacó. E quando ela faz a descida ali do baldinho para pegar a sua água, Jesus vai pedir para ela: dá-me de beber. E ela fica assustada, estupefata, por ele, sendo um judeu, estar falando com ela que era uma samaritana. Porque naquela época, judeu não comunicava com o samaritano. Então Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você é que me pediria. E, em sendo assim, eu te daria de uma água viva. Essa água que você vai pegar e tomar vai te levar a ter sede novamente. Mas a água que eu te der vai matar a sua sede e se transformará em você numa fonte de água viva. E aí Jesus remata: Deus é Espírito e busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Daí ele vai, naquele momento ali com a samaritana, revelar-se o Cristo. A gente sabe que os momentos em recortes que Jesus ali, consoante trago ali pelos evangelhos, que ele se revela como Cristo, é para a samaritana e depois ali com Pedro, junto com os outros apóstolos, em que ele faz aquele questionamento: quem diz os homens que eu sou? Então um diz que é Elias, que é um profeta, que é a volta de um preposto de Deus. Consoante, inclusive, aqueles que eles denominaram do Antigo Testamento e que tinham ali em alta conta. E que muitos, ao comentar quem seria Jesus, acabavam associando com uma figura ou outra. Mas então Pedro se adianta e diz que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Em resposta à pergunta que Jesus faz no subsequente para eles: e vocês?
quem eu sou para vocês. Porque uma coisa era o populacho, que não tinha ainda uma intimidade com Jesus, dizer de quem ele poderia ser. Mas quando Jesus ele pergunta ali para os seus apóstolos, aqueles que estavam junto com ele ali, Pedro então vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então responde que feliz era ele porque não tinha sido a carne ou o sangue que o houvera revelado isso, mas Deus que está no céu. Então, existem esses dois momentos em que Jesus, aí sim, ele fala sobre ele, porque em momento algum, Jesus se dizia o Cristo. Ou teve um contato com tantos quantos ali renteavam com ele, falando sobre a sua destinação e a sua envergadura. Vai ser nesses dois momentos é que Jesus ele traz essa informação. Daí que o objetivo de Jesus não era aparecer, mas cumprir a vontade de Deus, ali que o enviara aqui no meio de nós, e que vai ficar no seu ensinamento morredouro derradeiro, amar uns aos outros como ele nos ama. E essa questão da ação aí de Jesus e dessa orientação que ele nos traçou, isso é mostrado num dado momento do Evangelho que vai relatar a cura da filha de uma cananeia. E nesse local vai ser dito, aqui nós estamos em Marcos 7:24. Também vai ser encontrado em Mateus 15, 21, 28. Ele tinha partido do local ali que eles estavam e tinha ido em direção ao território de Tiro. Aí ele tentou fazer isso de forma apagada para se ocultar, mas não foi possível. Porque ele foi descoberto ali pelo povoléu que ele circulava. E se aproxima uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, que houvera ouvido a respeito de Jesus e veio prosternar-se aos seus pés. Ela era grega e tinha origem ali na Ciro-Fenícia. E pedia a ele que expulsasse o demônio, o espírito mau ali, o daimon que estava na sua filha, consoante era visto na época, porque naquela época as pessoas não tinham noção de espírito obsessor, de um espírito que veio do meu ontem, que está desencarnado e que se liga a mim por algum tipo de obstinação, de ódio, que é o sentimento que faz colocar grade entre dois indivíduos. E da situação de condição, tanto começando de uma obsessão leve, passando aí para uma obsessão mediana, grave, a subjugação física, a subjugação moral, até chegar na fascinação. Na época as pessoas não tinham essa noção. Quando alguém estava tomado por uma condição anômala, a pessoa costumava associar aquilo a um espírito imundo, a um demônio.
E, inclusive, existe um relato de que depois que Jesus ele foi crucificado, a espiritualidade entendeu que nós não queríamos o Cristo, que nós recusamos a presença do Cristo entre nós e por isso o expulsamos. Por isso, depois que aconteceu a ida de Jesus pela crucificação, os casos de obsessão se intensificaram massivamente no orbe, até pela consequência moral da nossa atitude com Cristo de crucificá-lo. Por isso que as mulheres estavam ali andando para ir no mercadinho comprar um grão, um cereal, e o filho pequeno que ia com ela, de repente começava a se contorcer, a convulsionar, a arrastar na rua. Alguém que estava sob um aparato, uma parafernália de tratamento para um transtorno mental, acabava tendo uma gravação de ligações espirituais perversas, inclementes, devoradoras, porque foi o sinal que nós emitimos ao expulsarmos o Cristo daqui. E houve um determinado momento que, e aqui nós estamos falando ainda antes da crucificação, da ida de Jesus pro astral, porque ele ainda estava ali entre nós, fisicamente, e mesmo assim aconteceram muitos casos de obsessão, até porque nós estamos considerando uma humanidade doente, moralmente, espiritualmente, e que ainda continuamos nessa situação, infelizmente. E naturalmente que tem acontecido uma melhora, enquanto para aqueles que têm decidido por viver como Jesus viveu, mas para aqueles que ainda são renitentes no mal e que não têm resiliência para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, o seu testemunho, vivendo tal como ele viveu, essa situação persiste. Mesmo considerando que quando nós expulsamos Jesus daqui, nós mesmos precisaríamos fazer o nosso esforço, o nosso sangue, o nosso suor para trazê-lo de volta. Isso só seria possível pelas nossas ações, pelo nosso pensamento, pela nossa palavra, alinhado com o que ele pensou, falou e fez. E aí aconteceu que Jesus disse para ela para deixar que fosse saciado primeiro os filhos, porque não seria bom tomar o pão desses filhos e lançar eles aos cachorrinhos. E aí ela responde: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos vão comer debaixo da mesa. E aproveitam das migalhas que as criancinhas deixam cair. Então Jesus retrofala: vai, o daimon já saiu da sua filhinha. Quando essa mulher partiu dali e encontrou a sua criancinha ali estirada no leito, de fato o daimon tinha saído. Então, quando nós percebemos que existiu uma proposta de Jesus de
nos encontrar e de nos convidar para seguir os seus passos, enquanto humanidade terráquea, há mais de 2000 anos atrás, a nossa resposta foi para que ele fosse embora. E tantos quantos foram desejando trazer o Cristo de volta, pela sua vivência a partir dali, foram sendo colocados nos martírios, nessas rodas desditosas. Por isso que logo depois da crucificação de Jesus, Maria ela tinha ido morar ali junto com alguns parentes dela, e passou um tempo, João Evangelista vai buscá-la, porque Jesus tinha pedido para um cuidar do outro, e no sentido de um receber o outro, né? E isso para Maria foi muito claro, porque naturalmente que o cuidado é dela na nossa direção. E ela então acolhe a todos nós como filhos, e quando João Evangelista vai buscar ela para morarem em Éfeso, na época ali a capital da província da Ásia, num local ali, uma região montanhosa que dava para o mar, ela aceita ir com ele para esse local, e a partir dali ela começa a atender tantos quantos iam procurá-la precisando de alguma ajuda. E da mesma forma que Jesus curava, Maria passou a curar. Então chegava situações para ela de todo tipo, e as pessoas saíam curadas, consoladas, redimidas. E foi daí que iniciou a palavra Mãe Santíssima, devido realmente a esses anos em que ela esteve trabalhando intensamente a nosso favor. Mas desde esse primeira hora cristã, aqueles que passaram a seguir Jesus, ou mesmo aqueles que já seguiam e continuaram depois da crucificação seguindo ele, eram colocados nos calabouços, nos suplícios e entregue a leões para serem devorados vivos. E conforme inclusive o relato da Lívia, esposa de Públio Lentulus, no romance Há 2000 anos, que vai ser paragrafado a chegada dela lá no mundo espiritual, porque ela morreu ali no circo do martírio, na boca dos leões, ali naquela primeira hora cristã, em que ela trocou de roupa com a empregada ali da sua casa, para que não fosse mandada de volta para casa, porque ela era ali da condição considerada socialmente nobre ali entre os romanos, e por isso ela seria poupada de ser entregue ao leão. E para ser confundida com o populacho, ela troca de roupa com essa escrava Ana, a escrava vai embora para casa e ela fica para ser entregue aos leões. E quando aqueles que ali participaram daquele primeiro momento de martírio, enquanto um conjunto de indivíduos cristãos, a chegada no mundo espiritual, eles foram recepcionados por Jesus. E o êxtase, a felicidade que os aguardava depois daquela experiência dolorosa, foi traga como indizível. E vai nos mostrar mesmo essa esperança, essa fé de tantos quantos optam realmente por fazer esse caminho, e que vai inclusive passar pela
questão de reaprender, em oposição ao nosso impulso inferior, uma elevação. Porque o instinto, por exemplo, a gente foi aprendendo e ele se tornou automático, porque a gente repetiu. Por isso que, se eu coloco o pé em cima de um prego, na forma reflexiva eu já tiro, porque é algo que eu já aprendi ao longo dos evos da minha evolução e que se tornou uma coisa automática, pelo aprendizado da repetição após repetição, em que esse instinto ele se tornou automático, sem que eu precise tomar uma consciência imediata, que eu pisei num prego e preciso tirar o pé, reflexivamente eu já tiro. Se tem um cachorro que chega perto de mim e começa a latir, mesmo que eu ainda não tome uma consciência do que aconteceu ali, eu já tenho um movimento de fuga, porque é algo automático. Da mesma forma, existe o atavismo, conforme Jonas Jannes vai dizer na série psicológica, que é um comportamento automático negativo. Então, alguém diz que eu preciso andar no carro numa velocidade menor. Eu já pego e esbravejo. Então, é uma resposta que, por eu ter repetido isso várias vezes, se tornou um atavismo e uma conduta automática, que nós precisamos refazer, quebrar isso, e a gente faz isso pondo algo positivo no lugar, aprendendo uma conduta oposta, que a gente vai repetindo, e quanto mais eu vou aprendendo a paciência e vou repetindo, mais isso vai se tornando automático. E isso é se levantar o olho para o infinito e reconstruir a nossa atitude mental. E quando nós fazemos essa estimulação do cérebro, ele se torna muito mais resiliente e diminui vários fatores de demência. Que inclusive nós temos aí mais micro-organismos que célula, muito mais micro-organismos que célula. Mas, mesmo a gente sabendo que a questão da demência pode estar ligada à ação de vírus, bactéria, fungo, mas a questão da estimulação nobre, ela vai nos dando resistência, maior resiliência, e vai diminuindo esses fatores, essas predisposições demenciais. Então a gente vai realizando esse vocabulário emocional, essa alfabetização emocional, essa educação emocional. E com isso nós energéticos vão sendo desfeitos. E aí vai sendo possível libertar da ideia de um reagir no sobroto, de alergia vibracional, de estresse crônico. Nossa individualidade pode ser aperfeiçoada, vai cristalizando nossa fonte mediúnica, a gente vai assimilando cada vez mais valor, quebra uma era, um ciclo inferior, onde essa era é rompida e era é sublimada, e aí é possível pela vigilância e oração a gente vencer nosso impulso, romper vaticínio sombrio, paradigma grego, porque a gente reconstrói, sublima nosso destino. E esse pacificar, perdoar, estender a mão, nessa fonte salpicando o corpo, espirrando no rosto, o anjo tocando lira, transubstancia num Elísio. E isso passa por essa autorregulação energética no estado quântico entrelaçado, em que, mesmo que nós nos percebamos enleados em situações de joguete, em acesso possessional, numa recordação mais forte de um momento da luta, se eu tenho essa resposta,
de vigilância, oração, resiliência, humildade, eu consigo fazer o galgue elevacional. E aí, então, é possível irmos liberando fatores de harmonização e de fortaleza moral que, por sua vez, nos habilitará a mais altos voos.